Chile para vocês. Deixa eu falar uma coisa. Tem um perigo iminente acontecendo. Tem uma guerra próxima a estourar. O povo não está falando disso, ninguém está falando disso. Vão aí agora na internet. Chama o Daciolo de novo, pode chamar. Mas vão lá e vão dar uma olhada lá no evento Vostok de 2018. A Rússia com a China fazendo aí a articulação de guerra contra os Estados Unidos, toda uma guerra comercial. Por que, Daciolo? Porque o PIB global chegou a um teto, não tem para onde crescer mais. Querem matar uma massa, vão tentar matar uma massa. Bolsonaro diz que forças armadas no Brasil estão preparadas para possíveis confrontos como os do Chile. Não podemos ser surpreendidos, temos que ter capacidade de nos antecipar a problemas, disse o presidente. Durante a sua viagem ao Japão, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que conversou com Fernando Azevedo e Silva, ministro da Defesa, e que o governo brasileiro monitora eventuais manifestações no Brasil motivadas pela situação do Chile. Nós nos preparamos. Ontem conversei com o ministro da Defesa sobre a possibilidade de termos movimentos como já tivemos no passado parecidos com os que estão acontecendo no Chile e como devemos nos preparar para isso. A gente se prepara usando o artigo 142, que é para manutenção da lei e da ordem, caso os militares venham a ser convocados, declarou ele ao ser questionado sobre algumas análises de que o próximo país a ter agitação social seria o Brasil. Bolsonaro ainda acusou Humberto Costa, senador pelo PT, de agitar as massas para confrontar no país. Não podemos ser surpreendidos. Temos que ter a capacidade de nos antecipar a problemas, disse o presidente ao conversar com alguns jornalistas depois do café da manhã. O presidente afirmou que o que acontece atualmente na América do Sul são movimentos de esquerda que se autoajudam para tentar conquistar o poder e que teriam sido articulados a partir da criação do Fórum de São Paulo. A intenção deles é atacar os Estados Unidos e se autoajudarem para que seus partidos à esquerda tenham ascensão. Dinheiro nosso, brasileiro, do BNDES, irrigou essa forma de fazer política, afirmou o presidente. E segundo ele, estão mudando de nome agora, mas se engana quem acha que essas pessoas foram alijadas da vida pública pelas urnas. Para quem não sabe, os protestos no Chile começaram na sexta-feira, dia 18, depois do aumento do preço das passagens do metrô de Santiago, medida já suspensa pelo governo. Desde então, a população incluiu outras demandas sociais das manifestações. Até o momento, 15 pessoas morreram. Por 4 noites consecutivas, as Forças Armadas decretaram toque de recolher. Na noite de terça-feira, dia 22, o presidente Sebastián Pinera fez um pronunciamento à nação para anunciar um pacote de medidas para melhorar a qualidade de vida da população e reconhecer a falta de divisão. Nas palavras dele, diante das necessidades legítimas e das demandas sociais dos cidadãos, recebemos com humildade e clareza a mensagem que os chilenos nos deram, afirmou o presidente Pinera em cadeia nacional. Já no sábado 19, os bispos chilenos divulgaram declaração afirmando que a liderança no país deve compreender o profundo mal-estar das pessoas e das famílias, atingidas por medidas iníquas e decisões arbitrárias que dizem a respeito à vida deles cada dia, e por práticas diárias que consideram abusivas, porque atinge sobretudo os grupos mais vulneráveis. Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. E família, sinceramente é difícil até começar a falar desse vídeo, porque são tantas coisas aí para explicar que eu vou ter que resumir e deixar algumas coisas de fora e em outros vídeos eu vou explicando, porque se eu fosse falar tudo aqui eu acho que é um vídeo no mínimo de 4 horas para explicar cada ponto do que está acontecendo aí nessa situação. É um verdadeiro balai de gato, como a gente diz aqui no Nordeste. Mas resumindo um pouco para você, o Bolsonaro está se referindo aos acontecimentos lá do Chile. O Chile é um verdadeiro retrato do Brasil no futuro. E não sou eu que estou dizendo isso, deixar bem claro. São os especialistas políticos, são especialistas em comportamento, são a própria mídia que está dizendo isso. Olha, o próximo país com mais chance disso acontecer é o Brasil. Aí você pergunta, mas por que, Davi, eles estão dizendo isso? Qual é o motivo? Bom, o motivo é porque eles têm um Chicago Boy lá, assim como nós temos aqui, que é o Paulo Guedes. Essa reforma da Previdência, essa ideia de plano de governo, vem da cabeça de um Chicago Boy. São os camaradas que saem dos seus países, das suas pátrias, e vão estudar lá nos Estados Unidos para aprender a tirar todo o bem do seu país e entregar para a elite. Então foi executado esse plano lá no Chile e está sendo executado aqui no Brasil, quase basicamente a mesma coisa. Basta você analisar essa reforma da Previdência que praticamente vai deixar igualzinho como é lá no Chile. Então, os estudiosos, né, que não tem o rabo preso, nem tem a língua presa, já estão dizendo, olha, é só ver o que está acontecendo aí no Chile, dar uma analisada e comparar os dois países, vai ver logo que realmente
no mundo todo, o outro país que tem mais chance disso acontecer, queira Deus que isso não aconteça, mas é de fato o Brasil. E o Bolsonaro já teme isso. Cada dia a popularidade dele está mais baixa, o homem de fato é uma metamorfose ambulante. Eu até fiz um vídeo aqui, inclusive, como eu disse, não pega muita audiência, as pessoas realmente não se interessam por isso, mas ele praticamente vai deixar liberada a entrada de chineses e indianos aqui. E é engraçado que, antes da gente continuar falando desse quadro, para complementar o que eu mostrei no outro vídeo, se você não sabe dessa matéria, assiste, a família, não estou inventando aqui. Ele falou em liberar mesmo, aí veio o outro ministro e disse, não é assim, a gente vai dar uma facilitada, mas na verdade o que vai acontecer é isso mesmo, eles vão liberar a entrada de chineses e indianos aqui. E por que eles vão fazer isso? Bom, eu dei a minha explicação lá, peço que você assista o vídeo, mas caso você não tenha muito tempo, eu vou mostrar o próprio Bolsonaro falando o que é que vai acontecer. Veja bem, meu irmão, eu vou mostrar a você o que o próprio Bolsonaro acha que iria acontecer com o Brasil se fosse liberada a entrada de chineses e indianos assim no Brasil à vontade. Veja o que o próprio Bolsonaro vai falar agora, antes de ser eleito. O presidente da República, em primeiro lugar, é um cara que não tem moral. Aí daí se privatiza. Tu acha justo entregar, por exemplo, estatais brasileiras para estatais chinesas? Não. Você entregar estatais estratégicas, né, como a de geração e transmissão de energia, a estatais de outros países ou para capital externo, quem vai propor o preço desse bem aqui? Vão ser eles. Eles vão investir aqui para quê? Para você ter felicidade ou para eles terem dinheiro? No passado, alguém poderia fazer Itaipu? Alguma empresa privada poderia fazer Itaipu? Teria que ser a União. Okay? Aí, em parte ali, os governos militares fizeram isso aí. Entre mais de 20 hidrelétricas no Brasil. E agora o pessoal ainda critica os militares e quer entregar a nossa energia para o capital externo. Aí que está errado. Aí vem os liberaizinhos da vida, acostumados a tomar Quick de manhã e Danoninho o dia todo, né? E ficar com a vovó vendo televisão à tarde, me criticando de estatizante. Tá? É a mesma coisa você, vamos estatizar? Vamos entregar? Então venda a sua casa e alugue-a. Venda o teu carro e alugue teu carro. Não é assim que funciona. Qual país do mundo entrega a sua energia para os outros países? Vai comprar uma hidrelétrica na China. Você pode levar lá um navio de dólares. Não vão vender para você. E agora, mais ainda, já está se avançando cada vez mais, vender terras agricultáveis para estrangeiros. Quem vai comprar? Basicamente, a China. Pergunta para os liberaizinhos, né? Por que a China revogou a lei do filho único, que já tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes? Virão para cá, nessas terras, sem CLT, tá? Sem a lei do trabalho na escravidão que expropria o imóvel do desgraçado, do coitado do produtor rural. Eles vão tomar conta da nossa agricultura. Ou seja, a nossa segurança alimentar estará na mão dos estrangeiros, com toda certeza chineses. O chinês vai descobrir o que você vai comer, com a sua liberalidade, com a sua historinha para boi dormir, de vamos privatizar tudo. Eu quero dizer, agora eu posso nunca dizer, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou. Está vendo, meu caro amigo? Quando eu digo com todo respeito, mas que as pessoas agem realmente como gado, o sistema está certo de chamar o povo de gado, é por causa disso. Não existe esquerda e direita. Parte do seu eleitorado tem cobrado do senhor um comentário sobre a sua presença nesse país comunista. O que o senhor tem a dizer? Aqui é todo um país capitalista. Essa metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou. Você ouviu o cara, antes de se tornar presidente, dizendo claro. E é por isso que eu não consigo perdoar nenhum desses políticos. Ah, Davi, mas ele não pode estar enganado. Você viu que não. Ele está muito mais bem informado do que eu. Eu faço isso aqui como uma missão que eu tenho para ajudar vocês, para alertar. Mas eu não vivo dentro da política. Eu não sou um político. Não tem como eu saber o que ele sabe estando lá todo dia.
conversando com esses caras que dominam o mundo. Não tem como eu saber. A gente vai estudando os fatos, vai estudando uma matéria aqui, outra ali, e vai chegando a uma conclusão perto do que realmente está acontecendo. Mas ele está dentro. Então você vê que ele explica muito melhor do que eu expliquei no meu outro vídeo o que é que vai acontecer. De fato, ele está certo. Vamos ter todos os nossos alimentos na mão desses caras. E ele preocupado com isso. Da mesma forma, família, se você der uma analisadazinha aí, se você procurar um pouquinho sobre Lula, o discurso de Lula para se eleger, ele criticava severamente a irresponsabilidade do FHC de estar pegando dinheiro emprestado aí a juro, sem olhar as despesas que o país tem de forma irresponsável. Lula se elegeu basicamente falando isso: olha, eu não vou pegar dinheiro nos bancos e tal. E quando entra, faz justamente o oposto. Foi lá e fez pior, pegou um dinheiro a um juro bem maior para pagar uma dívida que já estava ali acordada. Por isso é que eu digo, ele tem que ficar preso. Não me importa como é que conseguir as provas, o Lula tem que apodrecer na cadeia. Mas o que eu quero que você olhe aqui é que o de esquerda, né, o oposto da direita, dizia uma coisa e fez o oposto. E agora a gente tá vendo a mesma coisa. O Bolsonaro falando sobre essas entradas de imigrantes livremente aqui no nosso país, e aí faz o oposto do que ele mesmo criticava e estava preocupado. Eu não acredito que ele era um ator de cinema para fingir tão bem dessa maneira. Você vê na expressão do rosto dele que ele tá preocupado com isso. Aí chega lá e faz o oposto. Então, meus caros irmãos, eu venho falando aqui dos perigos dessas privatizações que vai vindo aí, dessas emendas que estão sendo colocadas, dessa reforma aí que já entrou, né, que já foi aprovada. Você vê o absurdo que é, porque basta olhar o Chile lá. Os velhinhos lá do Chile, eles tiram a própria vida de tanta humilhação que eles passam. E a gente vê o governo fazendo a mesma coisa aqui no Brasil e sabe que vai dar nisso, vai dar na mesma coisa. Cada dia mais, meu caro irmão. Se fala em privatizar, o Bolsonaro antes, até durante as eleições mesmo, no debate, nas entrevistas que teve, ele dizia: olha, eu vou privatizar o que está dando prejuízo, que eu já disse que isso é um absurdo, mas isso é outro assunto. Mas ele disse que só ia privatizar o que estava dando prejuízo e ia manter as empresas que ele chama de estratégica, né? Essas que são serviços essenciais que a gente não pode perder. Mas ele sempre deixou uma vírgula ali, deixou um mais. Ele dizia: eu penso assim, porém eu vou ver isso com Paulo Guedes, ele é que é o homem, ele é quem entende. E ainda chegava a dizer: eu não entendo nada de economia, quem entende é Paulo Guedes e ele é quem vai resolver. E o Paulo Guedes, quando era perguntado sobre isso: olha, Paulo Guedes, você vai manter as empresas estratégicas? Ele sempre foi muito claro em dizer: não, eu vou privatizar tudo. E eu já disse a você, família, que todos os corruptos é a favor disso. Por quê? Porque para eles meterem a mão nessa verba pública, eles têm que fazer um longo caminho, como o do mensalão. Tem que sair distribuindo entre vários, senão um cabueta o outro, um dedura o outro. Mas quando vende para uma iniciativa privada, a iniciativa privada dá a quem elas quer. Então esses caras ganham seus mensalões, legal. Imagina, irmão, se eu sou o dono de uma empresa, eu dou o lucro a você. Eu posso dar o lucro a você que está me assistindo agora. Olha, eu fico a tua cara, eu vou depositar o lucro desse mês todinho na tua conta. Isso é ilegal? Não. Então da mesma forma essas empresas chegam para esses caras e dizem: olha, eu quero que você me venda barato, a preço de banana, vou bancar aqui a tua campanha, vou desenrolar verbas quando você precisar, porém eu quero que você me venda a preço de banana. E a gente combina aqui um mensalão, ou eu pago de uma vez, e os caras fazem isso, tá certo, aqui ó, toma. E nem se preocupa com o povo. Já disse, se fizesse uma investigação, família, de fato, uma verdadeira mesmo, como aquela música diz: se gritar pega ladrão, não fica um. Esses caras iam ser todos presos. Você pega os patrimônios que eles têm e o salário que eles ganharam durante todo o mandato e carreira política, não compra nem a metade. Olha só, meu povo, aqui um exemplo dos dois lados, ó, pra você ver como o povo é trouxa. Um salário atual de um presidente, o que Bolsonaro ganha agora, no momento, para ser o nosso presidente, é pouco mais de 30 mil reais, ok? Vocês pesquisem aí e confirmem. Agora veja aqui só essa notícia: novo bloqueio da justiça atinge 9 milhões em aposentadoria de Lula. De onde é que esses homens arrumam esse dinheiro todo, meus caros irmãos? Isso aí é um plano de aposentadoria privada que o Lula tinha, ó. Agora, olha só o outro lado, o lado que o povo acha que é limpo, né? Filho de Bolsonaro aumenta patrimônio em 432% em 4 anos. Como é que explica isso, família? Mas não se investiga justamente porque sabe, se investigar vai ficar preso tudinho. Teria que acabar com o sistema. Aí, o que mais me choca, família, é que o povo continua tendo fé nessas pessoas. Então, o Bolsonaro, a popularidade dele acaba cada dia mais baixa. Você vê que até os apoiadores deles não se entendem, tá a maior briga entre eles mesmos, porque o cara diz uma coisa, faz outra, então fica difícil manter. Aqueles que têm um pingo de caráter estão pulando fora. Os outros que realmente acostumaram a mamar, que devem estar recebendo alguma coisa, tentam defender a qualquer custo e fazer a cabeça do povo. Olha, o problema é a esquerda, o problema é o comunismo. É claro que a esquerda, se tiver oportunidade, não vai deixar aí de se aproveitar da situação. Ninguém é menina aqui não, a gente sabe que esses caras realmente são a escória da humanidade.
esse Humberto, acho que é Humberto Costa, né? Aquele cara lá do PT, que é um barbudinho branco. Esse cara, sinceramente, família, eu acredito sim que se ele tiver a oportunidade de fazer um ribuliço aí e prejudicar o Brasil, esses caras vão fazer, como já provaram. Isso aí a gente não tem nem que discutir. Porém, a insatisfação da população é uma coisa real e tá só começando. Quando o povo começar a sentir o chicote estralando nas costas, que isso vai acontecer, meus irmãos, veja bem, estão destruindo aí os direitos trabalhistas, ou seja, a empresa vai poder dizer, já expliquei isso no outro vídeo, me perdoe você que assistiu, mas eu tenho que explicar para quem tá chegando agora. A empresa agora vai poder acordar tudo que ela quiser com o funcionário, ou seja, você tá ali numa entrevista, olha meu irmão, aqui eu pago R$100 o mês, tu quer trabalhar, tu vai dizer, não, o salário é pouco demais. Pra eu trabalhar o mês todinho, se eu ganhar R$100, eu não pago nem o transporte de vir pra cá. Pois eu não quero você não, vai embora. Aí vem um chinês e aceita. É pra isso que os chineses estão vindo pra cá. É pra isso que os indianos estão vindo pra cá. Então quando a sociedade, quando a maioria do povo, o povo mais pobre, vê que realmente tem emprego, mas não dá nem pra comer, o povo vai à luta. E o governo já tá dizendo, quando vier a luta eu já estou pronto esperando vocês. É isso que tá acontecendo, presta atenção. Meu irmão, grava esse vídeo pra você me cobrar depois. Eu não tenho vergonha do que eu falar aqui, nem falo por falar não, só por falar não. Ó, vou fazer um vídeo, deu na cabeça, eu vou soltar isso não. Isso é baseado em fatos, em estudos. Então grava esse vídeo pra você me cobrar aqui, irmão. Esses camaradas já sabem o que está por vir e já estão avisando. Se vier, aqui tem café no bule, como diz o Ratinho. É o que eles estão dizendo ao povo. E o povo vai pra cima, porque quando a barriga ronca, as pessoas realmente vão perder o controle. Eu já mostrei aqui também em outro vídeo o que a sociedade anda fazendo por uma promoção, coisas que elas nem precisam, que não são essencial para elas sobreviverem, é somente para luxo. Elas já brigam em uma fila de supermercado, de uma loja de eletrônico. Imagine quando depender da boia. Então, meus caros irmãos, pedir a Deus que se compadeça dos justos aqui, como ele disse em Sodoma e Gomorra, se ali tivesse pelo menos 5 justos, ele pouparia a cidade inteira. A gente rezar para que Deus poupe o Brasil, em nome dos justos que aqui estão. Então eu vou ficando por aqui, a gente volta amanhã se assim o Criador permitir. Não esquece de compartilhar esse vídeo, é muito importante que você faça isso. E sempre encarando o sobrenatural.